Fazendo os cálculos, deu para devolver R$ 15.000 para o esporte e R$ 15.000 para a compra de parquinhos para as creches, que não têm brinquedos. Então, será o valor de R$ 30.000 para a disponibilidade da Prefeitura. Não havendo mais inscrições, o senhor presidente passa para o grande expediente. O senhor presidente passa a palavra ao senhor Sérgio Ferreira da Silva. Cumprimentou a todos, esclareceu sobre a associação e pediu ajuda para os atletas que fazem parte, que são 7 integrantes aqui de Bela Vista. Solicitamos apoio para que todas as crianças daqui possam fazer parte do Clube Ajax de Canoinhas. Conseguimos fazer alguns projetos e, com a ajuda dos vereadores de Canoinhas, levar aos deputados e ao governador, onde já foi liberado o recurso. Então, compartilho com vocês e, se puderem ajudar a dar continuidade deste projeto em Bela Vista. Os nossos deputados estão esperando esses projetos chegar lá. Em conversa com o governador Jorginho Melo, tem verba. Incentivo para as crianças. Conto com o apoio de vocês para podermos dar início deste projeto aqui na cidade. Continuando, passa a palavra para a vereadora Maíra Miso. Cumprimentou a todos os presentes e aos internautas e fez uma indicação verbal para o executivo, para que seja feito um tapa-buraco na área central da cidade. Está comprometendo a circulação. Também na rua Ovídio Damos da Silveira, que dá acesso à BR-280, sentido a Canoinhas. Tanto para chegar quanto para sair, passa pela rua Ovídio Damos da Silveira. Aqui na área central já houve acidentes, alguns acidentes bem trágicos. Na rua Ovídio Damos da Silveira, aqui no centro, acidentes estragando os carros, que sofreu algum dano e a cidade fica feia com essa buraqueira. Que o executivo esteja providenciando com urgência esse tapa-buracos. Outro assunto, ofício que responde às indicações número 01 e 02 de minha autoria, pedindo reparo nas estradas, entre outros. Recebi mensagens de pessoas que não foi atendida. Discordo do que diz o ofício, que a frota está reduzida. Discordo porque aprovamos nesta Casa de Leis um empréstimo junto ao Badesc no valor de 5 milhões em outra gestão, outro prefeito, e que foi comprado tudo em frota agrícola para a Secretaria de Obras. E como que esse maquinário em tão pouco tempo já está deteriorado, como eles colocaram no ofício? Discordo disso, porque se compramos um bem que seja nossa propriedade, nós zelamos e cuidamos. Em menos de 3 anos é difícil que essa frota já tenha se deteriorado e que está em número reduzido para fazer a manutenção das estradas. A manutenção do porteiro adentro fica minha indignação a esse ofício número 59. É praticamente impossível a Secretaria de Obras e da Agricultura dizer que está com frota reduzida. Sei que tem muito maquinário estragado que não está tendo manutenção que se devia, mas que foi comprado, e afinal com o dinheiro de empréstimo do Badesc, que nós ainda vamos pagar. O município ainda vai pagar esse empréstimo no valor de 5 milhões. E como que a frota já não existe mais, está reduzida, conforme a expressão do ofício. Essa minha fala é de indignação, de repúdio, que não pode. O mandato que foi comprado ainda está acontecendo. Como que as frotas estão deterioradas e em precariedade, deixo o pedido novamente que seja feito estes reparos. E o porteiro adentro, muitas pessoas têm me passado que as máquinas estão circulando, entram numa estrada que dá acesso a várias propriedades e por motivo, razão ou consequência, não sei se é do secretário ou com autorização do prefeito, não está chegando até os últimos moradores, ou está desviando algumas casas. Desculpa, fala, mas não sei se é por política que aquele cidadão não está sendo beneficiado com uma mera motoniveladora, fazendo colocação de cascalho ou pedra brita.
Acho isso uma falta de vergonha que está acontecendo no nosso município, mas está acontecendo. Levantam as máquinas e passam da propriedade ou nem chegam até a casa da pessoa para fazer a manutenção que devia. Acredito que a manutenção na estrada ou do que quer que seja feito, o dinheiro é público e é para todos, sem distinção de cor, raça ou partidário político. Então deixo o meu repúdio sobre estes acontecimentos no nosso município. Na qualidade de vereadora, sou os ouvidos do povo e o povo traz para nós. Tenho ouvido essas reclamações e não deve acontecer dessa maneira. O povo está fazendo a colheita do soja e nesse momento o povo precisa escoar a sua produção. Se não tiver acesso adequado, a população vai sofrer com isso. Os impostos estão sendo pagos e os direitos pedindo com gentileza ainda que seja feito reparo nessa propriedade que foram esquecidos pelo Executivo nesses dias. Outro assunto referente ao ofício número 59, quanto à indicação 02, que pede transporte aos universitários. Citaram que fazem o transporte para o SEDUP, através de um convênio estadual. Pedimos ao Executivo encarecidamente que providencie o transporte para os outros acadêmicos que fazem os cursos tanto na UGV ou em outras universidades, que sejam também beneficiados. Sabemos que tem recurso, tem ônibus estragado que pode ser consertado e fazer esses transportes. E beneficia muito a juventude para continuarem com seus estudos em municípios próximos. Não havendo mais inscritos, passamos a ordem do dia. Seguindo, o senhor presidente colocou em primeira e única discussão o requerimento 05/2024, não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o requerimento 05/2024. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em primeira e única votação o requerimento número 05/2024. Continuando, o senhor presidente colocou em primeira e única discussão o requerimento número 06/2024, não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o requerimento número 06/2024. Ninguém se manifestou. Então, o senhor presidente declarou aprovado em primeira e única votação o requerimento 06/2024. Assim sendo, e nada mais tratar, não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de março de 2024, às 19 horas, neste mesmo local. Nada mais havendo de se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Antônio Alberto, Anselmo Vaidela, José Giovanni Machado, Maíra Misma, Marcos Antônio Coge, Mauro Falqueves e Rafael Alberto. Eu, Marcos Antônio Coge, lavrei e solicitei a digitação do presente ato, que se lhe deixado e conforme será pelos demais vereadores assinado. Sala de sessões em 26 de março de 2024. Vou fazer uma retificação, né, da ata. Hein? Coloco em votação a ata com a retificação. Quem for a favor, permaneça sentado, os contrários que se manifestem. Solicita ao primeiro secretário Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura do ofício número 070/2024, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal. Ofício número 070/2024. Bela Vista Todo, 1º de abril de 2024. Câmara Municipal de Bela Vista Todo, ao senhor José Giovanni Machado. Excelências, cumprimentamos cordialmente, faço referência ao ofício número 16/2024, que encaminha o requerimento número 04/2024, através do qual não foram feitos questionamentos em relação ao projeto de lei ordinário número 16, que encaminha o requerimento 04, através do qual foram feitos questionamentos em relação ao projeto de lei ordinário número 08/2024,
que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, contém outras providências. Quanto ao valor informado no projeto de lei 08/2024, do montante de R$ 407.289,86, referente ao superávit financeiro obtido na conta COSIP, informamos que este valor, por obrigatoriedade legal, somente poderá ser destinado à manutenção e aplicação da rede de iluminação pública no município de Bela Vista todo, não sendo possível qualquer outra destinação, uma vez que a COSIP é uma taxa paga pela população mediante a prestação deste serviço, diante de que sua destinação é obrigatória para o custeio da iluminação pública. B. Quanto à contratação dos serviços de manutenção, atualmente está vigente apenas um contrato, firmado através do Sim Catarina, nada tendo sido contratado. Quanto aos estudos de ampliação da rede pública de energia, em função de que se necessita antes da disponibilidade financeira, que teremos apenas com a aprovação do projeto de lei número 08/2024. Postas essas considerações, solicitamos que o projeto de lei número 08/2024 seja apreciado, votado e aprovado por Vossas Excelências, da forma que foi originalmente encaminhado, ou fazendo em regime de urgência especial. Sendo que cabia por informar, subscrevo-me com os votos de estima e apreço elevada consideração. Cordialmente, Valdecir Kraus, Prefeito Municipal. Solicito ao primeiro secretário, Marcos Antônio Coge, para efetuar a leitura dos projetos de lei 001 e o 002/2024 do Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei número 01, de 26 de março de 2024. Dispõe sobre a atualização e ajuste do quadro de cargos e vagas e corrige a reestrutura, tabelas de vencimento dos servidores públicos municipais do Legislativo de Bela Vista do Todo. Altera as leis municipais de número 262/2002, Lei 02/09 e Lei 09/2021. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação do plenário dos vereadores da Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. A presente lei dispõe sobre a autorização e ajuste do quadro de cargos, vagas e vencimentos dos servidores públicos municipais do Legislativo de Bela Vista do Todo, fundamentado nos princípios da qualidade profissional e desempenho das atribuições, com a finalidade de assegurar a continuidade da ação administrativa e o desempenho da eficiência do serviço público municipal. Artigo 2º. Os princípios gerais do plano de carreira, cargos e salários dos servidores públicos do município, referente à administração de pessoal, são os seguintes: 1. Valorização dos servidores públicos municipais estabelecidos nesta lei. 2. Aumento da produtividade e eficiência na prestação de serviço público. 3. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor. 4. Fortalecimento do sistema de mérito na função pública. 5º. Conduta funcional, pautada em normas éticas. 6º. Fixação da quantidade de servidores de acordo com as reais necessidades de funcionamento de cada órgão administrativo. 7º. Sistematização e consolidação das normas atinentes ao servidor público municipal. Artigo 3º. Ficam incorporadas nas remunerações dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal da Câmara de Bela Vista Todos as gratificações de remuneração concedidas por período igual a 5 anos. Artigo 4º. Considera-se regime de tempo integral o exercício de atividades em que o servidor permaneça à disposição em qualquer horário, fora da jornada de trabalho, tendo em vista excepcionalidade, essencialidade, complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições,
Parágrafo único. A critério do presidente da mesa legislativa, poderá ser concedido aos cargos efetivos declarados em regime de tempo integral um adicional de 30% sobre o vencimento base de seu cargo. Artigo 5º. Ao funcionário do quadro efetivo da municipalidade investido na função de direção de departamento ou chefia de setor, a critério do presidente da mesa legislativa, será concedida uma gratificação de função com os seguintes percentuais: direção, 30% do salário base do cargo efetivo que ocupe. B. Chefia do setor, 15% do salário base do cargo efetivo que ocupe. Artigo 6º. Fica alterada a carga horária do cargo do consultor jurídico, de 10 horas semanais para 20 horas semanais, com possibilidade de adesão ao trabalho híbrido, com no mínimo de 10 horas presenciais e 10 horas de forma remota. Inciso 1º. A remuneração do consultor jurídico será proporcional à sua carga horária de trabalho, conforme descrito no anexo 1. Artigo 7º. Fica reajustado o valor do salário base dos cargos de diretor da Secretaria Legislativa, diretor da Secretaria Administrativa e supervisor legislativo, conforme descrito no anexo 1. Artigo 8º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações específicas do orçamento. Artigo 9º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do mês subsequente à sua publicação. Justificativa. Senhores vereadores, nos termos do artigo 235 do Regimento Interno, trazemos a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 01/2024, que dispõe sobre a atualização e ajuste do quadro de cargos e vagas e corrige e reestrutura tabelas de vencimento dos servidores públicos municipais do Legislativo de Bela Vista do Tolo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de 6 de 98. 10º. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, em sua distinção. Índices. 11º. A remuneração e o subsídio dos ocupantes dos cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de 3 qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25/10% do subsídio mensal, em espécie, dos municípios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de 6 de 98, inciso 4º. O membro do poder, o detentor do mandato eletivo, os ministros de estados e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em tabela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, o prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. No mais, saliente que o subsídio dos agentes políticos não sofrerão reajuste desde o ano de 2008. Estas são as razões que nos levaram a apresentar o projeto de lei, na certeza que o mesmo merecerá beneplácito dos nobres pares. José Giovanni Machado, presidente. Projeto de lei número 02, de 26 de março de 2024. Fica o subsídio dos agentes políticos do município de Bela Vista do Tolo, nos termos da emenda constitucional número 25, de 14 de 2 de 2000, e lei complementar número 101, de 4 de 5 de 2000, e da outras providências. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Tolo, do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação no plenário dos vereadores da Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei. A Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 5º da Lei Orgânica do Município e do inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal, resolve. Artigo 1º. O subsídio mensal dos vereadores, secretários municipais e vice-prefeitos será de R$ 6.000 para cada um, nos termos do artigo 29, inciso 6º, a linha E da Constituição Federal, assegurado revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. 1. O subsídio mensal do prefeito será de R$ 12.000, nos termos do artigo 29, inciso 6º, a linha E, da Constituição Federal, assegurado revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo único. O subsídio de que trata o caput deste artigo são fixados para o período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão conta das dotações próprias no orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando as disposições em contrário. José Giovanni Machado, presidente. Justificativo. Colendo plenário. Atendendo às determinações constitucionais, especialmente no artigo 29, 5º e 6º, e de nossa lei orgânica, a mesa diretiva da Casa, em conjunto com os demais vereadores, apresenta o presente projeto de lei, que tem por finalidade a fixação do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo e Executivo para a legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 2025. Em síntese, apresenta proposta cumpre as determinações legais substanciadas na obrigatoriedade de fixação de subsídios parlamentares em cada legislatura, para subsequente, observando os limites determinados pela Constituição da República e Lei Complementar número 101/2000. Insta a observar que no trato da matéria observou-se a integração das disposições das emendas constitucionais número 19, 25 e 41, mantendo-se a fixação na presente legislatura para a próxima, nos termos do princípio da anterioridade, conforme o que determina a emenda constitucional número 25, fazendo-se por lei, harmonizando o disposto no inciso 6º do artigo 29, com o inciso 10º do artigo 37 da CF, atendendo-se ao disposto nos seguintes artigos da Carta Magna. Artigo 29. O município exerce
por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de 6 de 98. Quinto, subsídios do prefeito, do vice-prefeito e do secretário municipais, fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Observado o que dispõe os artigos 37, 11º, 39, inciso 4º, 0, 150, 2º, 153, 3º e 153, inciso 2º, 1. Teto ministro STF. Parcela único, imposto de renda. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de 6 de 98, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Conforme previsto no artigo 17, terceiro da Lei Orgânica do Município, compete à Câmara Municipal deliberar, sob forma de projetos de lei, sujeita à sanção do prefeito sobre as matérias de competência do município, especialmente sobre, terceiro, regime jurídico dos servidores municipais, criação, transformação e extinção de cargos, emprego e funções públicas, planos de carreiras, fixação e aumento da remuneração dos servidores municipais, da administração direta e indireta. O presente projeto de lei legislativo número 01 prevê a concessão de aumento real na remuneração aos servidores do Poder Legislativo, ao cargos de sua estrutura institucional. Propomos, a fim de corrigir e compensar distorções e a fim de valorizar as carreiras profissionais, concedendo dentro das condições do orçamento vigente, bem como respeitando os limites constitucionais com gastos de pessoal, independente do Poder Executivo, uma vez que a alteração de remuneração deve ser procedida por lei de iniciativa de cada poder, conforme os mandamentos do inciso 10º, primeira parte do artigo 37 e do inciso 4º do artigo 51 da Constituição Federal. Importante frisar que não existe regulamentação das gratificações para servidores do Legislativo, bem como de que forma disposto no artigo 3º do Estatuto dos Servidores de Santa Catarina. É vedado atribuir ao funcionário outros serviços, além dos inerentes aos cargos de que seja titular, êxodo quando designado mediante gratificação, assim na regulamentação das gratificações dos servidores efetivos e é a medida que se impõe. É sábio pelos nobres vereadores que os valores dos vencimentos dos servidores sofrerão uma perda inflacionária considerada nos últimos anos, gerando grande disparidade entre os valores praticados hoje pela municipalidade e pagos pelos outros entes federativos da região. Inclusive, há uma disparidade muito grande nos valores percebidos hoje pelos servidores, com o mesmo cargo, atribuições de funções e jornada de trabalho da Câmara e os percebidos pelos servidores do Executivo. Cumpre destacar que o aumento de carga horária e remuneração do cargo de consultor jurídico se deve à aplicação da jornada de trabalho do mesmo, que dobrou, ante o aumento considerável da demanda de serviços de assessoria jurídica desta Casa de Leis. Assim, o aumento da jornada de trabalho se faz necessário para a otimização e o aprimoramento dos serviços. Por todo o exposto, temos que o presente projeto traz somente a readequação dos salários dos servidores e a regulamentação das gratificações dos funcionários efetivos, e nenhum aumento real, somente a adequação dos salários.
Aliado a isso, o Poder Legislativo Municipal enfrenta dificuldade de atração e retenção de talentos na ocupação de cargos em comissão, seja por servidores efetivos ou não, principalmente nos cargos de chefia, mediante um cenário de vencimento incompatível com a complexidade das atribuições desempenhadas pelos cargos comissionados, sem olvidar os salários dos cargos efetivos, que diante da desvalorização não são atrativos, inviabilizando a tão necessária abertura de um concurso público. Assim sendo, a intenção do projeto de lei é organizar seus departamentos, assessorias e divisões, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública, consagrados pela nossa Constituição Federal, que é um princípio da eficiência, adequando os órgãos da administração pública municipal às necessidades da comunidade e ainda contribuindo com a valorização do servidor público, simplificação e melhoria da gestão. Diante do exposto, demonstrada independência harmoniosa entre os poderes, independência esta que se traduz, inclusive, na gestão orçamentária e administrativa própria do Poder Legislativo, bem como inexistência de vedação constitucional expressa ou de competência privativa para propositura do aumento proposto, havendo quadro do pessoal próprio e que se propõe. Câmara de Vereadores, Bela Vista Todo, 2 de abril de 2024. José Giovanni Machado, presidente, primeiro secretário Marcos Antônio Costa. Encaminho referido projeto de lei às comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentares, exarem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marcos Antônio Costa para efetuar a leitura da indicação número 007/2024, de autoria da vereadora Maíra mesma. Indicação 07/2024. Senhor presidente, a vereadora signatária com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Valdecir Kraus, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo possa estar providenciando com o setor responsável para que seja feito com urgência um tapa-buraco na área central da cidade e também na rua Ovídio Damas da Silveira, que dá acesso até a BR-280, sentido a Canoinhas, neste município. Justificativo. Senhores vereadores, que o setor responsável pelas manutenções das estradas do nosso município possa estar providenciando este serviço de tapa-buraco, pois já houve acidentes graves nesses trechos, acima citado, que se encontram em péssimas condições. Confiante atendimento, desde já agradeço. Bela Vista Todo, 2 de abril de 2024. Maíra mesma, vereadora autora. Solicito ao primeiro secretário Marcos Antônio Costa para efetuar a leitura do ofício circular número 001/2024 do IGP. Ofício circular número 01/2024. Aos senhores vereadores, aos senhores e senhoras presidentes da Câmara de Vereadores do Estado de Santa Catarina. Assunto: curso de formação continuada em análise comportamental aplicada. Aba. Senhores e senhoras presidentes, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por meio da Escola do Legislativo, deputado Lúcio Mauro da Silveira, realizará a formação continuada em análise comportamental aplicada. A capacitação é direcionada a pais, professores e pessoas envolvidas com a causa autista e será totalmente gratuita. Serão 54 horas de capacitação com cursos online, todas as quartas-feiras, no período de 3 de abril a 21 de agosto de 2024. As inscrições podem ser feitas pelo link http://escola.alesc.sc.gov.br/evento. Mais informações pelo telefone 48
3221-2952. Atenciosamente, deputado Mauro de Nadal, presidente. Solicito ao primeiro secretário, Marcos Antônio Colli, para efetuar a leitura do requerimento número 007/2024. O requerimento 07/2024, colhendo da Câmara. Nobres vereadores, com assento nessa Casa Legislativa, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, perante Vossas Excelências, amparado no artigo número 18 da Lei Orgânica Municipal e artigo 121 do Regimento Interno e demais disposições legais, pleitear a inclusão do presente requerimento para que seja lido e apreciado em plenário. Requerimento. Considerando os termos do parágrafo 1º do artigo 143 deste requerimento, o qual dispõe que o plenário somente considerará urgência especial quando a proposição, por seus objetivos, exigir apreciação pronta, sem o que perderá a oportunidade ou eficácia, considerando que o projeto de lei número 8 trata-se de um assunto complexo, considerando que a resposta que sobreveio da Prefeitura Municipal foi incompleta, considerando que a urgência especial de um projeto deve ser concedida e aprovada pela mesa, as comissões de Orçamentos e Finanças, Justiça, Redação e de Educação opinam pela alteração do regime de urgência especial para urgência simples do projeto de lei 8/2024. Nestes termos, renova os votos de elevada estima e apreço, contando antecipadamente com a colaboração e compreensão de todos os nobres companheiros. Bela Vista Todo, 2 de abril de 2024. José Giovanni Machado, presidente da Câmara de Vereadores, Bela Vista Todo. Marcos Antônio Colli, presidente. Comissão, Anselmo Vaidela, presidente. Osni Carlos Estel, secretário, relator. Marcos Antônio Colli, membro. Abro o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem-se sobre matérias lidas. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra, se me concede, por gentileza. Gostaria de estar comentando, senhor presidente, muito boa noite àqueles que nos acompanham em casa, boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhor João Lourenço, que está aqui, também as funcionárias da casa, mais uma vez, boa noite àqueles que nos acompanham. Gostaria de estar comentando a respeito da indicação número 07/2024, que já tinha falado, explanado a respeito do assunto na terça-feira passada, e que vale a pena, então, ressaltar mais uma vez. O pedido que eu fiz, que seja feita a manutenção ali com urgência, nos tapa-buraco aqui do centro da cidade e da rodovia Ovídio Damas da Silveira, que dá acesso, entrada e saída do nosso município até a BR-280, sentido a Canoinhas, né? Então, também quero solicitar, através desta indicação, que seja feita a pintura das faixas, tanto das laterais como a central, né? A sinalização também com placas de sinalização, principalmente nesse período aí de saída de grãos da produção agrícola aqui do nosso município. Muito perigoso, o trânsito está se tornando aqui na nossa saída do nosso município, chegada, tendo em vista o alto fluxo de caminhões, os pedestres também que circulam pela rodovia, Ovídio Damas da Silveira, muitas vezes acabam correndo risco. Então, peço que, por gentileza, seja feita a sinalização, tanto das faixas laterais e centrais, e a colocação das placas. E também, né, vale lembrar que sempre o Poder Executivo estava ali realizando as roçadas, então que seja feito novamente essas roçadas, que a equipe esteja se deslocando com frequência, que seja feito um cronograma, para que nós venhamos, então, a evitar possíveis acidentes devido, então, a má sinalização, sem pinturas e com esses buracos na pista. Obrigado, senhor presidente, obrigado àqueles que nos acompanham. Abro o grande expediente para os vereadores se manifestarem-se sobre matérias de interesse público. Não havendo ninguém inscrito, quero fazer uso da palavra, cumprimentando o senhor João Lourenço, hoje nessa casa, aos vereadores, as funcionárias, né, a mulher do vereador Marcos. Quero agradecer
o prefeito por ter feito, né, as roçadas de beira de asfalto, que eu fiz a indicação, ele atendeu, então a gente agradece quando é feito, né, é respondido. Falta somente, né, fazer o patrulhamento lá no Tira-Fogo, que está precisado, né? Então, fica meus agradecimentos. Senhor presidente, me cede um espacinho. Ali na ata estava falando de 15 mil para o esporte e 15 para o parquinho. Se a Câmara tiver saldo, eu faço um pedido para o presidente de ceder 15 mil para a Secretaria da Saúde, para que ela possa arrumar mais carro, para puxar os pacientes aí, comprar remédio, fazer algum exame. Eu faço esse pedido para o presidente, se os outros vereadores concordar aí, de ceder 15 mil para a Secretaria de Saúde também. Pode deixar, vereador, a gente vai dar uma olhada como que está o orçamento ali, né? A gente com certeza vai estar devolvendo também. Está em primeira e única discussão o requerimento número 007/2024. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação o requerimento número 007/2024. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira e única discussão e votação o requerimento número 007/2024 do Poder Legislativo Municipal. Não havendo mais matéria para deliberar, fim da ordem do dia. E nada mais tendo a ser lido, debatido ou votado, declaro encerrado a presente reunião e convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 4 de abril de 2024, às 19 horas, para discussão e votação dos projetos de lei número 001, 002 e 004/2024, no recinto da Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos.